Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é os indivíduos e suas formas de se comunicar. Os tópicos a serem abordados nesta aula são elementos da comunicação, inteligência emocional, inteligência social, os indivíduos e suas formas de comunicação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar os elementos da comunicação, definir o que é inteligência emocional, analisar a diferença entre inteligência emocional e social, reconhecer a diferença do uso da comunicação pelos diferentes tipos psicológicos. A comunicação ela sempre vai ter três elementos. E quais são esses três elementos? O receptor, o emissor e entre eles a mensagem. O receptor é aquele que envia, o emissor é aquele que recebe e entre eles existe a mensagem. Então, três elementos que sempre existirão: emissor, receptor e mensagem. E a gente já viu na aula anterior que a comunicação tem várias formas e essa foto então nos diz que ali tem várias formas de se comunicar. Posso me comunicar verbalmente, eu posso me comunicar até visualmente, eu posso me comunicar através de um texto, enfim, eu posso me comunicar até com a expressão corporal. Posso, por exemplo, mostrar que talvez não gostei de uma pergunta que recebi, de uma situação que vi. Então, o corpo também ele vai se comunicar. E para fazer bom uso disso, tem duas inteligências que são bastante importantes a gente perceber. A primeira é a inteligência emocional, que é a habilidade de se conhecer, e a inteligência social, que é a habilidade de se comunicar. Emocional, eu comigo mesmo, compreender as minhas emoções, dar inteligência às minhas emoções, e inteligência social, ser inteligente com os outros, para conseguir me comunicar. Lembrando que comunicação, a palavra é comunicare, do latim, que é tornar comum. Então, o que é a inteligência social? É a capacidade que eu tenho de dialogar com as outras pessoas. E a inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de me conhecer. Que, inclusive, a gente tem aqui no Instituto Monitor um curso de inteligência emocional, que é um curso dedicado a explorar esse assunto com vários exemplos de filmes e situações do dia a dia para você entender o que é e melhorar a sua própria inteligência emocional. Mas, resumidamente, a inteligência emocional a gente pode defini-la como sendo a competência, como sendo o conjunto de competências emocionais e sociais que se revelam com os desafios da vida diariamente. Então, isso é a inteligência emocional. Ah, mas o que é a inteligência emocional na prática? Na prática é você conseguir equilibrar 5 grandes escalas que a gente tem dentro da gente. Quais são essas escalas? A primeira é a autopercepção, que é o modo como eu me vejo. Isso tem a ver com autoestima, autorrealização e consciência emocional. Então, o modo como eu me vejo, se eu dou inteligência para a minha autoestima, autorrealização e consciência emocional, eu estou dando inteligência para o modo como eu me vejo, eu estou melhorando a minha autopercepção. A segunda escala é a autoexpressão, que é o como eu me mostro. Lembra que a inteligência emocional é um conjunto de competências emocionais e sociais. Emocionais eu comigo mesmo, sociais eu com os outros. E o que é a autoexpressão? Ela tem a ver com expressão emocional, assertividade e independência. Se eu consigo melhorar minha expressão emocional, minha assertividade e minha independência, eu estou melhorando o modo como eu me mostro e, portanto, a minha autoexpressão. E a terceira escala é interpessoal. O que é interpessoal? É o modo como eu me relaciono com as pessoas. E isso tem a ver com relações interpessoais mutuamente satisfatórias, empatia e responsabilidade social. Então, essas são as 3 primeiras escalas. As outras 2 escalas são tomada de decisões, que é como eu tomo decisões apesar da influência das emoções. Quando eu estou fortemente impactado por emoção, como é que eu consigo tomar decisões? Isso tem a ver com solução de problemas, teste de realidade e controle dos impulsos. E por último, a 5ª escala é o gerenciamento do estresse. Como eu lido com mudanças e cenários imprevisíveis? O que é o estresse? É sair do meu habitual, do meu natural. Quando eu saio do meu habitual, do meu natural, como é que eu lido com as minhas emoções nessa situação? Isso tem a ver com flexibilidade, tolerância ao estresse e otimismo. Então, essas 5 escalas compõem a inteligência emocional. E a inteligência social, basicamente, a gente vai conseguir explicá-la através da teoria dos tipos psicológicos, que é uma teoria derivada da obra dos tipos psicológicos de Carl Jung, lá de 1923, e adaptado ao MBTI, que é um formulário de assessment para responder e para conseguir encaixar o indivíduo dentro da teoria do Jung,
que o Jung dizia o seguinte: a gente tem basicamente dois modelos, né, dois jeitos de mostrarmos a nossa energia, né, de onde a gente concentra a nossa própria energia, a nossa vitalidade. Se eu sou extroversão, eu sou uma pessoa que concentra a minha energia mais para fora, né? Eu gosto mais de grupos, eu gosto mais de locais onde tem mais gente, eu gosto mais, geralmente eu sou mais falante, geralmente eu sou uma pessoa que me expresso mais com grupos, eu tenho uma facilidade maior com grupos. Se eu sou introversão, eu sou o oposto disso, eu sou uma pessoa que mais centrada nos meus pensamentos, nas minhas reflexões. Posso até ser confundido com uma pessoa tímida, mas não tem nada a ver a extroversão com falta de timidez, são questões diferentes. A introversão é aquele cara que coloca a sua energia muito mais para dentro, né? O extrovertido coloca a sua energia muito mais para fora. E o nosso cérebro, segundo a teoria do Jung, ele só faz dois movimentos, ele percebe e ele decide. Então ele percebe o que está acontecendo, a situação, e toma uma decisão em relação à situação que ele percebe. E a gente percebe as situações pela sensação, ou seja, eu sou muito mais focado nos fatos concretos, naquilo que está acontecendo, ou eu sou mais intuitivo, eu olho além daquilo que está acontecendo, eu tendo a olhar e gostar das coisas mais abstratas. E depois, como é que eu decido? Ou eu decido pelo pensamento, pela lógica, ou eu decido pelo sentimento, pela emoção. Ou eu sou mais lógico em olhar o problema de longe, ou eu sou mais enfático em entrar no problema para decidi-lo. E por último, isso não é da teoria do Jung, isso foi acrescentado depois pela Myers e pela Briggs, né, que aí forma esse MBTI, que é essa técnica, onde elas dizem da atitude para com a vida. É uma atitude de julgamento, uma atitude de percepção. Julgamento são pessoas mais metódicas, mais planejadas, mais antecipadas, e percepção, pessoas mais flexíveis, né? Pessoas que não têm tanta fixação assim com cronogramas, agendas e coisas do tipo, tá? Mas o que interessa essa teoria do Jung e da Myers-Briggs para a gente falar de inteligência social? Eu quero pegar um detalhe do que diz essa teoria em relação ao modo como as pessoas se comunicam. E qual que é o lance da inteligência social? É eu conseguir entender o meu modo e caminhar um pouco mais para o lado de entender o lado do outro, da comunicação do outro. Porque quando eu consigo me comunicar bem e consigo captar a forma do outro se comunicar, eu estou exercendo a minha inteligência social, que é a minha inteligência de comunicação com as outras pessoas. Olha só, esse conjunto de letrinhas da teoria do Jung com a da Myers-Briggs, ela forma então 16 tipos psicológicos, né? Ou ela é extroversão, ou ela é introversão, ou ela é sensação, ou ela é intuição, ou ela é pensamento, ou ela é sentimento, ou ela é julgamento, ou ela é percepção. Nós temos dentro de nós todas essas possibilidades, mas a gente usa preferencialmente um dos lados, tá? A gente mede isso no assessment do MBTI. Mas essa teoria diz que a gente tem então 16 tipos psicológicos que existem na face da Terra, tá? Porque vai ser a combinação dessas letrinhas. E claro que as pessoas não serão iguais. Por exemplo, se eu somar lá um ISTJ, ele não vai ser igual. Se eu sou um ISTJ, outra pessoa que também for classificada como ISTJ, ela não vai ser exatamente igual a mim. Por quê? Porque vai graduar. Eu posso ser um introvertido mais introvertido e o outro pode ser um introvertido um pouco menos introvertido. Enfim, essas vão existir variações e por isso que ninguém é igual a ninguém. Mas a gente tem uma boa parte, né, de nós corresponde com a outra pessoa que também é, por exemplo, um ISTJ. Enfim, isso vai acontecer para as 16 tipologias. Mas focando no que interessa aqui para usar essa teoria nessa aula, que é falar de inteligência social, então, por exemplo, como é que um extrovertido, e lembrando, né, que a extroversão é o oposto da introversão, como é que um extrovertido gosta de se comunicar? Comunica-se com energia e entusiasmo, extroversão. Responde rapidamente, sem longas pausas para pensar. Geralmente o extrovertido ele fala, depois ele pensa, diferente do introvertido. Conversa sobre pessoas, coisas e ideias do mundo afora. Precisa moderar sua expressividade, claro, porque se ele é extrovertido ele tende a ser muito mais expressivo e aí entra a questão da inteligência social. Porque se eu sou muito expressivo, talvez eu vou conversar com alguém que não é e isso vai soar um pouco até agressivo. Então olha aí a inteligência social, eu ser capaz de olhar o modo de comunicação do outro e tentar achar um caminho empático, um caminho assertivo entre os dois.
Procura oportunidades para se comunicar com grupos, prefere comunicação face a face à escrita. Olha só, o introvertido ele prefere a comunicação escrita. Por quê? Porque ele não é uma pessoa extrovertida, que gosta tanto do contato pessoal. Então ele prefere uma comunicação escrita. E mensagens de voz a e-mails. Olha aí, por quê? Porque o extrovertido quer falar, né? O extrovertido gosta do contato. Em reuniões, gosta de falar alto para colocar suas ideias, ou seja, ele precisa se expressar. Se a gente passou o extrovertido, dá para mais ou menos entender o que é o introvertido. É o oposto disso. Então, o introvertido, olha só como é que vai ser. Mantém dentro de si a energia e o entusiasmo. É aquela pessoa que, de repente, ganhou um prêmio, aconteceu uma coisa muito bacana, mas ele não faz tanta questão de expressar, né, tanta emoção. Para ele foi tudo bem, está tudo tranquilo. Por quê? Porque a energia dele está mais focada internamente. E não tem certo ou errado, as pessoas são diferentes, os jeitos de ser são diferentes. Para ele não faz questão de fazer uma grande comemoração ou de mostrar uma expressividade muito grande. Geralmente para e reflete antes de responder, então é aquela diferente do extrovertido, ele para, pensa dentro de si e aí responde. Pensa sobre ideias, pensamentos e impressões. Precisa ser mais extrovertido, olha aí, a inteligência social. Né? Se eu sou muito introvertido e eu vou conversar com alguém muito extrovertido, então é bom eu caminhar um pouco mais para o lado da extroversão. Olha, eu sendo introvertido, é claro que eu vou ter uma dificuldade maior de caminhar para o lado da extroversão. Mas é como escrever. Se eu escrevo com a mão direita, não dá para dizer que eu não possa escrever com a mão esquerda. Não vai sair tão perfeito quanto escrever com a mão direita. Mas se eu treinar, eu consigo melhorar. Então a inteligência social é isso. É eu olhar para mim e perceber onde eu posso melhorar para me comunicar melhor com o outro. Olha, procura oportunidades de comunicar-se individualmente com as pessoas. Olha, se o extrovertido gosta de grupo, o introvertido prefere um a um, tete a tete. Prefere comunicação escrita, a face, mensagens de e-mail e mensagens de voz, oposto do extrovertido. Em reuniões, expõe ideias que foram pensadas. Você jamais vai ver um introvertido colocando uma ideia sobre a qual ele não tinha pensado antes, que é diferente do extrovertido. Geralmente o extrovertido gosta da ideia e já lança a ideia, depois ele pensa as possibilidades, tá? São jeitos de ser, são diferentes. E aí, olha só, quando um extrovertido conversa com um introvertido, você pode perceber vários pontos aí que pode dar algum conflito. Então aí entra a inteligência social. Eu me adaptar, usar também da inteligência emocional, a capacidade de ser flexível e me adaptar à situação de estresse que pode ter surgido por conta disso, saiu do natural. E aí então, com o uso da inteligência emocional, eu consigo ampliar também a inteligência social. Depois disso, a gente tem lá a forma como a gente percebe, e é sensação ou intuição. Na sensação, as pessoas que são sensação, como que elas se comunicam? Gosta que as evidências, olha, fatos, detalhes, exemplos, sejam apresentados primeiro. Por quê? Porque ele é sensação, ele gosta das coisas concretas. Quer que sejam demonstradas aplicações práticas e realistas. Não adianta você falar com uma pessoa de sensação e querer colocar muitas ideias abstratas, ele prefere as coisas concretas. Com relação entre os fatos claramente explicados. Utiliza a experiência própria e relatos pessoais para transmitir informações, usa uma abordagem ordenada passo a passo em suas conversas, quer que as sugestões sejam objetivas e viáveis, faz referência a exemplos específicos. Por quê? Porque ele gosta das coisas concretas. Em reuniões, geralmente segue a pauta, porque gosta das coisas concretas e estruturadas. Olha as pessoas intuitivas como que elas funcionam. Gosta de esquemas gerais e que as questões amplas sejam apresentadas em primeiro lugar. Olha aí, olhando o amplo todo, né? Depois eu vou para o detalhe. Gosta de considerar desafios e possibilidades futuras, intuição. Usa perspicácia, relatos pessoais e imaginação para transmitir informações. Já imaginação e intuição. O pessoa do sensação é concreto. Aborda as questões indiretamente nas conversas. Diferente, hein? Aborda indiretamente. Isso pode dar estresse com uma pessoa de sensação que quer abordagem passo a passo. Quer que as sugestões sejam inovadoras e diferentes. Faz referência a conceitos gerais. Em reuniões, usa a agenda como ponto de partida. Olha aí que interessante. Numa reunião, ele usa a agenda como ponto de partida. Não necessariamente ele quer seguir todos os passos que estão lá na agenda, porque ele não olha passo a passo as coisas concretas. De novo, uma pessoa de sensação com uma pessoa de intuição pode dar conflito. E aí como é que eu resolvo isso? Através do uso da inteligência social. Adaptar a minha comunicação à comunicação do outro. Depois, o pessoal de pensamento
Prefere ser breve e conciso. Olha aí, o uso da lógica. Pensamento tem a ver com lógica, né? As pessoas que são T são pessoas mais lógicas. Gosta que sejam enumerados os prós e os contras de cada alternativa. É diferente, né? Se você quiser falar com uma pessoa lógica, tem que ter pró e contra. Não adianta falar sobre as pessoas que estão envolvidas. Ele quer saber pró e contra. Pode ser intelectualmente crítico e objetivo, sempre lógica. Convence-se por raciocínios frios e impessoais. Olha aí. Porque ele é T, ele é oposto ao sentimento. Então ele prefere uma análise mais fria do que uma análise mais pessoal. Apresenta primeiro as metas e objetivos, utiliza sentimentos e emoções como informação secundária. Às vezes dá a impressão que a pessoa é fria, mas não é que ela é fria, porque ela usa isso como informação secundária. Em reuniões, busca primeiramente envolver-se com a tarefa, com a lógica do que tem que ser feito. Olha como as pessoas F, sentimentos, são completamente opostos às pessoas de pensamento. Prefere ser amável e concordar, gosta de saber o impacto de uma alternativa nas pessoas e nos seus valores, consegue ser receptivo e compreensivo nas relações interpessoais, convence-se por autenticidade pessoal, apresenta primeiro os pontos acordados, considera a lógica e a objetividade como dados secundários. Olha aí, diferente da pessoa que é pensamento, que ele acha que é mais importante quem está participando do que a lógica do que está sendo discutido. Em reuniões, busca primeiramente envolver-se com as pessoas. Olha aí, é a pessoa voltada a pessoas. A pessoa lógica é a pessoa voltada à ideia, à lógica do que está sendo discutido. De novo, quando dá problema, recorra à inteligência social para você compreender um pouco o lado do outro e caminhar numa direção mais assertiva. E por último, a gente tem as pessoas de julgamento que quer participar da definição de programações, horários e prazos. Por quê? Porque julgamento tem a ver com ser metódico, antecipado, planejado. Não gosta de surpresas e quer ser avisado com antecedência. Então a pior coisa que você pode acontecer para uma pessoa de julgamento é dizer para ele o seguinte, olha, tem que me entregar esse trabalho aqui amanhã. Aí ele diz, mas amanhã por quê? Eu não vou ter tempo de fazer. Não, mas é porque é amanhã, mas é porque eu esqueci. Então, quer dizer, na cabeça dessa pessoa, se você tivesse dito para ele ontem, ele se prepararia, teria feito hoje e te entregaria amanhã, porque ele gosta das coisas programadas, antecipadas. Quando você coloca uma coisa de última hora, para ele não é legal. Para quem vai ser legal isso? Para as pessoas P, de percepção, que vai ser o próximo slide. Então, ele espera que os outros cumpram o que deve ser feito e conta com isso. Uma pessoa de julgamento, ela está sempre contando que o cronograma vai sair no prazo, que o planejamento vai ser feito e vai ser executado por todos, porque para ele isso faz total sentido. Coloca suas posições e decisões como palavra final, quer saber de resultados e objetivos atingidos, concentra-se na meta e nos objetivos, em reuniões, concentra-se na realização das tarefas, o que é que tem que ser feito. Por outro lado, as pessoas de percepção, elas gostam de discutir horários, mas têm resistência a prazos curtos e programações inflexíveis. Por quê? Porque eles não são metódicos, não são de padrão, não são de planejamento de antecipação. Eles gostam de ser um pouco mais flexíveis. E isso não está errado, é simplesmente a forma de querer fazer a atividade. Né? Entregar o resultado, entregar a qualidade, isso é compromisso de todos, independe do tipo psicológico. Gosta de surpresas e adapta-se à mudança de última hora. Então, naquele exemplo que eu dei, que uma pessoa de julgamento não gosta de receber uma tarefa para ser entregue amanhã, esse já gosta, porque para ele isso é inesperado, é interessante para ele ter uma coisa que saia da rotina. Espera que os outros respondam às necessidades do momento, olha, não está preocupado, né, com o planejamento, ele quer que as pessoas respondam à demanda do momento. E isso dá conflito, porque o de julgamento está querendo que as pessoas respondam as coisas no prazo combinado, né? E ele aqui não está muito preocupado com o prazo, ele está preocupado mais com o momento. Apresenta seus pontos de vista como sendo experimentais e modificáveis, olha aí, não é tão rígido. Gosta de saber das opções e oportunidades, concentra-se em autonomia e flexibilidade. Em reuniões, concentra-se no processo que está sendo utilizado. Então percebam que essa combinação, né, do tipo psicológico influencia muito a forma de comunicação. E aí é legal a gente pensar sempre em tentar flexibilizar um pouco mais para o outro lado, entender como é que a cabeça do outro trabalha, para a gente desenvolver a nossa inteligência social. E aí, desenvolvendo a nossa inteligência social com a nossa inteligência emocional, a gente vai se tornar um melhor comunicador, não tenha dúvida. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre os indivíduos e as suas formas de se comunicar. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Nos vemos por lá.